Depois de 5 anos esperando e um mês após o fim do anime, Uzumaki finalmente chegou em versão animada. E ninguém sabe muito bem como definir essa coisa direito, porque o que diabos aconteceu com essa série? Em 2019, anunciaram esse projeto após várias tentativas fracassadas de adaptar obras de Junji Ito para a animação. Durante a Crunchyroll Expo 2019, anunciaram nova tentativa de adaptar a obra do autor. E não seria qualquer obra, mas uma de suas mais emblemáticas, Uzumaki. Uma obra conhecida até por quem, como eu, não era fã do autor. Painéis icônicos do mangá e até seu nome são reconhecidos mundialmente na comunidade de mangá e anime. Evidentemente, quando foi anunciada uma adaptação em anime, as pessoas ficaram preocupadas, mas ao mesmo tempo animadas ao ver a estética que o anime iria adotar. Pois com o anúncio veio um pequeno teaser que simplesmente mostrava a protagonista, Kiri, virando a cabeça para ver a silhueta do pai de seu Ichi no céu. Apenas vendo 5 segundos de uma garota virando o pescoço, o pessoal já ficou empolgado com o potencial da série. Enfim, uma ótima adaptação de Junji Ito, considerado o melhor anime do ano, como diziam. Mas tudo mudou quando aquele vírus atacou. Pois é, já sabemos o que aconteceu em 2020 e a quantidade de coisas que foram adiadas por causa desse vírus. O anime seria lançado em 2020, mas foi adiado para 2022 por alguns motivos. E depois foi adiado novamente por tempo indeterminado. Isso deixou os fãs bastante preocupados com o estado da série. Vocês já sabem como é. Primeiro adiam a série, depois adiam de novo, depois mais uma vez, e quando ninguém mais lembrar, pum, cancelam. Até que finalmente, em setembro de 24, o anime chegou pra nós e a galera ficou completamente maluca. Todo mundo babava ovo para o primeiro episódio de Uzumaki porque realmente estava muito bonito. Não era só finalmente uma adaptação digna para Junji Ito, mas muitos afirmavam que seria a melhor adaptação já feita de um mangá. Embora, devo dizer, eu achava que o episódio estava um pouco superproduzido. Talvez fosse simplesmente o fato de ser fluido demais em comparação com outros animes, mas tinha algo que me fazia sentir estranho assistindo a série. Já se passaram 5 anos e só lançaram 4 episódios. O anime precisava ter qualidade excepcional pelo tempo disponível. Ou era isso que todos pensávamos? Porque passou uma semana, só uma maldita semana, e tudo foi por água abaixo. Mas o que diabos aconteceu? Por que o anime que começou tão bem ficou assim? Sério, pra alguém como eu, que nem sabia o que era Uzumaki além das espirais, com o perdão da redundância. Assistir aos 3 episódios restantes era como ver uma maldita comédia. Voltando ao assunto, o que diabos aconteceu com o anime de Uzumaki? Bem, primeiro precisamos falar um pouco sobre as pessoas que estiveram por trás do projeto. Primeiro, o estúdio de animação. O importante não é o estúdio, mas quem trabalha na série, exceto se for sua phototable. O que aconteceu com o estúdio de animação foi uma coisa. Primeiro foi anunciado que o estúdio de animação seria o Estúdio Drive, o que era bem estranho, mas ao mesmo tempo dava um ar de misticismo para a coisa. Quando o anime foi anunciado em 2019, o estúdio praticamente não tinha nada pronto. O estúdio só ficou conhecido por animar a segunda temporada de Toyo, no final de 22 e início de 23. Eternity e o spin-off centrado em Megumi. No final, parece que o Estúdio Drive percebeu a grande encrenca em que tinha se metido, e vendo que tinham mordido mais do que podiam mastigar, decidiram que o melhor era simplesmente se retirar. E então, ao ficarem sem um estúdio de animação, o que os produtores fizeram foi o que aconteceu. Nos episódios 2 e 3, o estúdio de animação creditado foi o Akatsuki, que embora tenha um nome bastante poderoso, suas produções são tipo... O que é toda essa merda? Também era engraçado ver os créditos do segundo e terceiro episódio, quase todos com nomes chineses. O Uzumaki foi feito com o esforço das crianças do Temu. Pelo menos esse episódio teve uma produção de destaque, já que o estúdio do primeiro e último capítulo, Fubuku Literal, só fez isso. Que porcaria é essa? Pois é, isso é bem estranho. Sobretudo porque, embora não seja nada incomum que estúdios façam subcontratação de outros estúdios para ajudar na produção de uma série, aqui literalmente trocaram completamente de um estúdio para outro entre os episódios, o que deixa bem claro o desastre que foi essa produção. Se é para falar de desastre, precisamos citar a direção. Esse homem na tela é Hiroshi Nagahama, responsável por dirigir toda a série, ou pelo menos esse era o plano. O que esse senhor tem de especial? Ele é muito perfeccionista? Em junho de 2021, um novo teaser e um clipe do diretor sobre a pandemia foram lançados. Pois é, realmente atrapalhou bastante a produção do anime, a tal ponto que tiveram que reestruturar toda a produção do zero. Ou seja, quase 3 anos de produção foram totalmente desperdiçados.
Vocês se lembram que eu disse que esse cavalheiro era bastante perfeccionista no que fazia? Acho que o perfeccionismo acabou prejudicando a produção. Se olharmos os créditos dos episódios, Nagahama aparece apenas como diretor-geral no primeiro episódio. Depois desaparece desse cargo e passa a ser creditado apenas como criador dos storyboards, do segundo ao quarto episódio. E para que a gente se entenda, esse cara não era apenas um diretor de episódio, ele era o responsável pela direção completa da série e foi tirado a partir do segundo capítulo. Literalmente, mandaram embora o cara que supostamente ia dirigir a série inteira e o trocaram no meio do caminho. E ainda por cima, no quarto capítulo. Não há nenhum diretor-geral creditado. Ou seja, mais uma vez, que diabos aconteceu aqui? Tudo isso provavelmente causou a queda de qualidade abominável em apenas um capítulo. Querem saber por que essa produção deve ter sido um inferno? Vejam só. Nosso Papo Belfi vai mostrar uma técnica famosa na animação, a rotoscopia. Mas Belfi, o que é rotoscopia? De forma bem resumida e simplificada. É uma técnica que consiste em gravar uma sequência com pessoas de verdade para depois animar em cima dessa sequência. Uma das vantagens mais evidentes é que você pode conseguir movimentos extremamente realistas com essa técnica. Mas uma das desvantagens mais evidentes também é que é uma técnica que exige muito trabalho para que fique boa. Compare as sutilezas dos movimentos dos personagens no primeiro e no segundo capítulo. Só de olhar os primeiros capítulos, nota-se o cuidado obsessivo na animação das caminhadas, rostos, perspectivas e até do cabelo. E só de olhar os primeiros minutos do segundo episódio, podemos perceber que tudo isso que mencionei há alguns segundos se perdeu completamente. No primeiro episódio, tivemos personagens que caminhavam como seres humanos, que movem todo o corpo ao se deslocar. No segundo episódio, tivemos PNGs, para simular que andavam, como um Loquendo de Loquendo City no Sony Vegas. E se eu começar a falar de todos os problemas de perspectiva e da falta de coerência no desenho dos rostos dos personagens, aí é que a gente nunca para. O que eu sinto que aconteceu é que Nagahama quis criar um anime com técnicas super cuidadas, como a rotoscopia, e uma animação excessivamente polida. Mas isso fez a produção do primeiro episódio demorar muito. Tempo que eles não tinham porque os produtores queriam dinheiro. Além disso, com toda essa história de que a pandemia jogou 3 anos de trabalho direto no lixo, eu suponho que tudo foi bastante difícil em muitos aspectos. Além disso, temos depoimentos de um dos produtores através de posts já apagados da sua conta no Blue Sky, que é tipo um Twitter pra gente estranha. O produtor Jason DeMarco também trabalhou em um isekai do Esquadrão Suicida. A sequência de FLC ou Fuliculi para os Papos Ninja Kamui, entre outros, revelou várias coisas. Primeiro, ele falou que de fato sabia que a produção estava uma droga, a tal ponto que só havia 3 opções com a série. Exibir nada e simplesmente cancelar tudo, exibir só o episódio 1 que já estava finalizado. Por isso eu digo aquilo de nada. Nunca gastaram todo o orçamento no primeiro episódio, nem escolheram exibir todos os 4 de uma vez. Apesar dos erros por respeito a todos os envolvidos e em opinião pessoal. Eu também teria incluído a opção de exibir o primeiro episódio, para depois ir corrigindo e ajustando os outros episódios que não estavam prontos e lançá-los mensalmente ou algo assim. Acho que os produtores não gostaram da ideia de lançar mensalmente um projeto já adiado por 5 anos. Esse cara também era produtor, então não sei o que pensar. Curiosamente, outros projetos em que ele participou, como Ninja Kamui e o anime de Rick e Morty, também tiveram problemas. Coincidência? Não sei, não acredito nisso, mas já demos bastante contexto. Então, como foi o anime para alguém que nunca leu o mangá original? Vamos ver a seguir. Mas antes, lembrem-se que estamos quase todos os dias ao vivo no meu canal secundário do YouTube, Bielce, e também no meu canal da plataforma roxa, Bielce. Vocês podem escolher qualquer um, pois sempre faço streaming multiplataforma. Assim, se quiserem passar um tempo agradável com seu youtuber e inspetor de animes de confiança, já sabem onde procurar. Agora sim, vamos ver como foi o anime pra alguém como eu, que nunca chegou perto do mangá original nem com um pau sujo de cocô. O primeiro episódio nos apresenta a Vila Kuroso, onde nossa protagonista Kiri vivencia diferentes acontecimentos relacionados às espirais. Desde o sogro dela, literalmente quebrando cada osso do corpo para se transformar em uma espiral. Pessoas virando caracóis, até gente que se transforma em buracos negros. E aqui tem algo que pode ser criticado no anime, em relação ao roteiro. Bom, eu nem preciso ler o mangá para saber que tem muita coisa que está extremamente apressada. Literalmente, no segundo episódio acontecem tipo 5 mini arcos ao mesmo tempo. Tem um garoto que está apaixonado pela Kiri, que no final acaba sendo atropelado por amor, o que acaba levando literalmente a um shonen contra uma colega da escola dele. Depois os colegas dele começam a se transformar em caracóis. Também tem um casal de adolescentes que quer fugir da cidade e no final eles morrem. Também tem um farol misterioso onde muitas pessoas morreram dentro dele. Só de dar uma olhada no mangá, dá pra entender perfeitamente o porquê disso acontecer
Por algum motivo decidiram fazer apenas 4 episódios para adaptar 19 capítulos do mangá, e no próprio mangá. Cada uma dessas histórias que citei antes é um capítulo com início, desenvolvimento e fim próprios. Mas elas evoluem de forma adequada, permitindo que você respire e processe o que ocorre. No anime, todas essas histórias que citei ocorrem quase simultaneamente e no mesmo episódio, em menos de 30 minutos. Cada história é contada sob a perspectiva de Kiri. O objetivo principal de cada uma não é só mostrar a deterioração das pessoas da vila, mas também o desgaste mental que Kiri pode sofrer, vivenciando tudo isso de ruim. Mas talvez o anime, o que tentava evocar era justamente essa sensação de que de fato muitas coisas aconteceram em um curto espaço de tempo. Isso poderia tornar o sofrimento de Kiri ainda mais intenso, já que ela experimenta tudo rapidamente e sem tempo para se recuperar. O problema vem do simples fato de que todas essas histórias aconteceram tão rápido e uma em cima da outra. O que faz com que, em vez de sentir pânico ou tensão, você literalmente sinta que tudo isso é uma puta paródia. E eu realmente sinto muito, mas é que tudo me pareceu uma piada. Que seja o cabelo lutando estilo shonen, os caracóis, ou a mulher com cratera no rosto. Eu suponho que no mangá eles conseguiram fazer isso parecer assustador. Mas entre o ritmo do anime, a própria animação e o fato de que as tramas me parecem meio qualquer coisa, então não sei. Eu sei que Junji Ito usa body horror, mas já vi histórias bem mais assustadoras, então não entendi muito bem o Uzumaki. Talvez eu devesse dar uma olhada mais aprofundada no mangá, porque não sei. Caracóis, cabelo shonen lutando contra outro cabelo shonen. Gente que na praia se transforma em uma espécie de serpente de 2 cabeças. Eu até tenho dificuldade de levar a própria trama a sério, mas tudo bem, suponho que no mangá seja diferente. Não sei. Também não sou muito fã de body horror. Pra falar a verdade, não me causa nada além de um leve desconforto. Então talvez seja simplesmente que o body horror do Junji Ito não seja pra mim. Ao final, no 4º episódio, revela-se que a cidade está amaldiçoada. Quem diria, os papus tentam fugir da cidade, mas acabam andando em círculos e por algum motivo retornam para lá. Anos se passaram, eles seguem quase iguais. Toda a cidade se unificou em uma criatura amorfa criada por eles. Uma espiral feita de cabanas de madeira que dá acesso a um subterrâneo onde é possível ver a origem da maldição das espirais. Antes do fim, todos morrem, exceto Kiri e Shuichi, que decidem morrer juntos presos pela maldição. O mais curioso dessa animação, além da voz do furacão que chama Kiri pra sugá-la ser a do próprio Junji Ito, é que o anime termina com uma cena completamente original, onde é possível ver possíveis reencarnações de Kiri e Shuichi, repetindo exatamente a mesma cena do primeiro episódio, onde eles planejam fugir da cidade. Mas é só isso. Mostrando que de fato o tema das espirais sempre é uma espécie de metáfora. Uma alegoria ao ciclo, aos ciclos, mas dando uma pequena esperança de que talvez em algum momento consigam quebrá-lo. Mas esse ciclo, agora como alguém que não conhecia a obra original, qual é a minha opinião? Bem, eu já disse, as tramas na verdade eu não entendi muito, é como se... Espirais o Jaja dão medo, o Jaja, veja como as pessoas se dobram, partem e morrem, o Jaja, que bizarro. Mas a verdade é que eu não entendi muito, não peguei muito o ritmo. Sim, obviamente é assustador que uma pessoa vá se transformando aos poucos em um caracol, mas literalmente o colega de classe dele também virou Kakumaka de Grexiu. Acho engraçado que os 2 caracóis transformados acasalaram e depois tentaram quebrar os ovinhos que colocaram. Ou seja, é como se tudo que é assustador depois tivesse um componente meio estranho, meio cômico. Por exemplo, a questão do cabelo parecia assustador, mas depois veio a luta shonen com a garota invejosa. Aí não dava mais pra levar a sério, eles estavam literalmente lutando com stands. Era basicamente Star Platinum contra Zawardo. Como posso levar isso a sério? Desculpa, mas na verdade não sei se é culpa do anime. E no mangá, bem, é contado de uma forma muito melhor. Mas não, a verdade é que não. Eu sou fui incapaz de levar essas tramas a sério. Por outro lado, eu fico com muita pena do bom Junji Ito, coitado, que tem que ver essas coisas serem as adaptações dele. No fim, sinto pena. Ninguém pensou nele. Eu lembro que antes disso, antes de Uzumaki, comecei a assistir uma série do Junji Ito. Uma adaptação dos seus mangás, baseada em suas histórias curtas, também está disponível na Netflix, certo? Eu lembro que tinha uma de um sorveteiro que era meio ruim, outra de uma família estranha, outra de uns balões, que essa sim era mais legal. Na verdade, os balões assustam mais que o Uzumaki, mas tudo bem. E acho que não estava tão ruim, eu gostei. Mais ou menos. Relativamente.
Então, para ir concluindo, Uzumaki é definitivamente um anime, uma série que muitos esperavam e muitos outros consideravam completamente inadaptável. É deprimente que em 5 anos só tenham nos dado isso. E eu entendo que a pandemia atrapalhou muito, mas não consigo entender o que pode ter acontecido. Como literalmente jogar fora 3 anos de trabalho para começar tudo completamente do zero. Há muitas perguntas que podemos fazer e provavelmente nenhuma teria resposta a curto prazo. Por que complicar tanto uma animação e por que escolheram fazer 4 episódios? Quão ruim teve que ser a primeira versão para que precisassem reiniciar tudo? Absolutamente tudo? Enfim, pelo menos posso dizer que a história tecnicamente dá para entender com esses 4 episódios, mais ou menos. Para isso, é quase melhor você assistir a um resumo do mangá no YouTube e pronto, se você tiver preguiça de ler. Com certeza, por aí algum youtuber já deve ter feito um trabalho melhor de narração, explicação e ambientação do mangá do que esse pessoal que adaptou o anime. Eu aposto no meu pescoço, de verdade. Agora só resta esperar para ver se algum dia algum estúdio vai se dignar a fazer uma boa adaptação pro pobre Junji Ito. Porque a verdade é que o gênero de terror no anime é bem fraco. Enfim, boa tarde a todos.